Nesse vídeo nós vamos começar a refletir sobre como se deu, como se realizou o sistema colonial, ou os sistemas coloniais, né? No caso, a partir do século XVI, envolvendo principalmente nas Américas, Portugal e Espanha, né? Esse sistema colonial ele estava fortemente vinculado ao mercantilismo. Em vídeo anterior, nós vimos o que seria esse mercantilismo. Esse mercantilismo, na verdade, hoje conceituado como uma política econômica, mas muito mais seria práticas comerciais, né, ou instruções comerciais que se firmaram naquele momento de o quê? De centralização de poder do Estado absoluto junto com uma aliança com a burguesia. Então a gente tem um início de uma grande ascensão da burguesia, principalmente em atividades comerciais, em uma fase conhecida como capitalismo comercial, onde a atividade comercial tinha uma situação privilegiada. E o que esse mercantilismo basicamente pregava? Ou quais seriam os princípios básicos desse mercantilismo? O princípio principal desse mercantilismo, ou seja, de como as nações mantinham suas economias, as nações não, as coroas na época, né? Vamos corrigir o termo, né? Melhor falar, em termos de coroas, né? Já que eram monarquias, né? Seria o acúmulo de metais preciosos. Então havia uma grande e intensa dedicação ao acúmulo de ouro e prata. Isso significaria o quê? Um ganho ou um poder maior econômico, né? Então a gente vai ver diretamente, né, com a descoberta das colônias espanholas, essa aquisição desse ouro e prata, principalmente no México, né? Veremos também na área que seria o Peru e a Bolívia, né, também, né, prata, né, principalmente. E aí você vai ter um acúmulo de metais. As nações que não conseguiam esse acúmulo de metais teriam que acumular esses metais de outra forma, né? De uma forma alternativa. E aí a gente vai ver que, a princípio, vão se dedicar algumas das atividades comerciais, principalmente ligadas à navegação. Nós vamos ver uma ascensão de uma Holanda, que não seria Holanda ainda, né? Não existia esse termo Holanda, né? Seriam os reinos dos Países Baixos, né? Vai se dedicar a essa atividade comercial de transporte de mercadorias, né? E com isso vai cobrar taxas e se dedicar a esse comércio, lucrando com esse comércio. Então, seria uma fórmula de acumulação. Havia uma outra fórmula de acumulação, muito, às vezes, celebrada ou firmada, né? Muito forte em alguns filmes, né? Que seria também o saque, né? Aos galeões espanhóis, né? Então a gente vai ver uma Inglaterra, né, a princípio, né, vários piratas ingleses saqueando embarcações espanholas, né, para conseguir obter esses metais, né. Mas um princípio que a gente vai se aprofundar para entender esse sistema colonial seria o da balança comercial favorável. O que seria isso? Seria o sistema que até hoje está vigente dentro do nosso capitalismo, né, que seria você ter um volume maior de exportações do que de importações. Ou seja, no comércio internacional, você ter lucro. Dentro desse comércio, você comprar menos produtos de fora e vender mais produtos para o exterior. É importante a gente entender isso para entender como se obtinham os lucros e ganhos dentro desse sistema. No caso da colônia Brasil, né, o que vai acontecer? Vai haver uma necessidade, já que não se obtinha ouro nem prata, vai haver uma necessidade de estabelecer uma forma de ganho comercial. A exploração do pau-brasil, ela por si só vai gerar um esgotamento, né? Além do que não gera nenhuma fixação, né, de colônia, né? Nenhum sistema de estabelecimento de pessoas, né? Pois havia o quê? Uma extração dessa madeira, onde o indígena acumulava, vendia essa madeira em feitorias e não havia necessidade nem da permanência dos europeus no território. Com as ameaças de invasão, principalmente a ameaça francesa inicialmente, vai haver uma necessidade de tentar se estabelecer um sistema de quê? De atração ou de fixação
de colonos nessa terra, nesse Brasil colônia, né? E aí a solução para alguns problemas enfrentados pela coroa portuguesa, primeiro, a gente já viu isso, né? A redução do comércio do Oriente, de especiarias, essa possibilidade de fixação ou de perda de território para franceses e outras nações, vai ser o estabelecimento de um sistema colonial que atenda aos interesses dessa balança comercial e desse acúmulo de metais, né? Indireto, né, no caso, né? Não direto, porque não havia descoberta de metais aqui no território. E aí vai se chegar a essa solução que foi implantada inicialmente de se buscar o quê? A produção de açúcar, né? Que seria um produto de alto rendimento comercial. Porque para você ter uma balança comercial favorável, você vai ter que ter um produto que tenha um alto rendimento. As especiarias, como vimos em vídeos anteriores, eram produtos de alto rendimento. Você conseguia estocar grande quantidade de pimenta e outros produtos nas embarcações, e esses produtos eram vendidos com preços altíssimos, né? A diferença, e aí a gente cabe também refletir muito sobre a diferença desses sistemas, né, no sentido de que a Espanha obtém esses metais com maior facilidade, né? Diretamente, né? E Portugal, a princípio, não chega a essa obtenção. Portugal só vai conseguir obter, né, extrair, né, vamos lá, usar o termo, né, correto, extrair esses metais do Brasil a partir da descoberta do ouro nas Gerais, né, na região que hoje seria das Minas Gerais, né. Então, esse processo inicial vai se estabelecer dessa forma. Outro ponto importante para a gente entender esse sistema colonial seria o preconizado, ou aquilo que era afirmado em termos de monopólio, né, comercial. A colônia só poderia negociar com a metrópole, né, em um pacto fechado, apelidado até de pacto colonial, né? A gente estudou, quem estudou lá no passado, né, estudou muito esse termo, pacto colonial. Hoje não está tão em voga esse termo pacto colonial. Por quê? Porque no caso aqui do Brasil havia furos, né? Havia situações em que esse pacto colonial não era bem cumprido, né? Havia, por exemplo, tarifas ou acordos comerciais que prestigiavam inicialmente a Holanda, né? Depois você vai ter também essa mesma situação envolvendo a Inglaterra, né? Uma aliança que vai se firmar entre Portugal e Inglaterra, que a gente vai analisar no futuro, né? Então, esse pacto, às vezes, pelo lado até comercial, não era tão seguido a rigidez, né? Havia sempre um outro caminho, né? Além do que, havia também uma situação de contrabando, né? E a gente também pode refletir sobre isso, né? Por que quando se descobre ouro nas Gerais, há uma necessidade de fixar rotas fixas, né? Que seria o caminho real. Há uma necessidade de se estabelecer as casas de fundição e o barreamento, né, desse ouro para controlar essa extração e evitar principalmente o ouro em pó, né, ou o contrabando de ouro, né, os famosos casos, né, que se a gente for lembrar aí quando a gente estudou, né, a famosa situação do santo do pau oco, né, que seria aquele santo oco por dentro onde se colocava o pó de ouro, as pepitas de ouro dentro desse santo para poder passar via contrabando, né? E outras situações, né? Situações envolvendo principalmente o comércio, uma relação comercial entre a colônia Brasil e a África, por exemplo, né? Então a gente vai ter situações envolvendo principalmente tráfico de escravos e compra de escravos, ou com ouro contrabandeado, ou com, por exemplo, a cachaça brasileira, né? Já que a gente também vai ter uma situação muito de valorização na África dessa cachaça brasileira, né? Que teria uma aceitação maior do que a cachaça portuguesa dentro de uma relação comercial que vai se estabelecer, né? Então, com isso tudo, uma grande solução inicial para explorar o Brasil foi o estabelecimento da produção açucareira. Mas isso a gente vai ver em seguida, né? Porque dessa solução com a produção açucareira.
Bom, é importante essa reflexão sobre o papel da colônia naquele momento, a partir do século XVI, né, envolvendo o século XVII até o século XVIII, quase, né? Porque a gente vai entender que dentro desse contexto, essas colônias ou vão fornecer minérios, né, para o acúmulo direto de riqueza, né, dentro da política, da ideia do mercantilismo, ou vão fornecer produtos de alto valor, que seriam produtos tropicais, o que vai gerar o quê? Uma formação de uma relação onde a metrópole vai dominar, extrair riqueza dessa colônia e se fortalecer a partir dessa extração dessa riqueza, né? Essa metrópole que a gente está falando seriam as coroas, né? Os estados, entre aspas, né? Principalmente no caso que a gente está refletindo mais aqui, Portugal e Espanha, né? Vão se estabelecer outros projetos coloniais fora Portugal e Espanha. Vai ter um projeto colonial francês, né? Que vai envolver o Haiti, Guiana Francesa e outras localidades, né? Vai ter um projeto colonial inglês também, né? Guiana Inglesa, e outras localidades, Jamaica, outros países, né? E também a própria colonização das colônias da América do Norte, né? Também, né? As 13 colônias inglesas, né? Que vão apresentar no caso das colônias inglesas, as 13 colônias, vai estabelecer umas certas peculiaridades também nesse tipo de relação colonial, né? Que também a gente vai analisar no futuro, essas peculiaridades dessa formação dessas 13 colônias inglesas, né? No norte, né? Que vão gerar o que seria os Estados Unidos, né? Geograficamente, até bem menor do que hoje os Estados Unidos também, né? Houve toda uma expansão para o oeste, no caso dos Estados Unidos, né? Mas isso tudo a gente vai analisar em vídeos futuros, né? Mas o que é importante a gente entender, que essa relação de exploração, quer que seja de extração de minérios, no caso de México, principalmente México, Peru e Bolívia, o caso espanhol, da coroa espanhola, né? E também o caso da coroa portuguesa, no Brasil, né? É uma relação de exploração que tem um reflexo, que vai ter um reflexo até o momento presente, né? Já que nós vamos continuar sendo fornecedores de matérias-primas, né? De produtos complementares, produtos agrícolas também, né? Para principalmente a Europa e outros países, né? Então essas relações, essa forma de se relacionar, ela vai continuar existindo, né? E o que vai provocar uma série de situações, né? Porque a gente vai ter numa Europa, por exemplo, né? Uma revolução industrial na Inglaterra que vai se expandir pelo território europeu, ao passo que a revolução industrial para nós nas Américas, né? Principalmente que eu digo América Latina, né? Não nos Estados Unidos, né? Que aí já é uma outra peculiaridade, como eu disse, né? Anteriormente, tardia, né? Ou um processo diferente do europeu, né? Então isso tudo vai gerar toda uma relação diferenciada, né? Da situação desses países, né? Como fornecedores de matérias-primas e produtos agrícolas, né? Numa condição de não realizar ou realizar tardiamente um projeto de revolução industrial, né? Então isso tudo também é importante para a gente entender, né? Esse processo, né? E as consequências desse processo para nós, né? Ok?